Fran aqui para mais um plantão Star Trek Strange Worlds Nova News. E chegamos ao quarto episódio dessa segunda temporada de Star Trek Strange Worlds, no episódio Along the Lotus Eaters, entre os comedores de lotus. Gente, isso é uma referência à mitologia grega, onde existia uma ilha onde a árvore de lótus, se você comesse os frutos da árvore de lótus, você viveria num estado de narcótico e apatia. Então isso conversa muito com o estado que vive os habitantes de Rigel 7. Rigel 7, aliás, o sistema Rigel é um dos sistemas mais icônicos de Star Trek, e Rigel 7 seria o planeta de onde o Capitão Pike estava voltando no episódio do The Cage, antes dele parar em Talos. E lá que o Spock teria se ferido, por isso que ele mancava no piloto original. Então conversa com aquele episódio. Apesar da gente poder agora falar com segurança, devido ao episódio da semana passada, que tanto Star Trek Discovery quanto Star Trek Strange Worlds, na verdade, se passa numa linha temporal alternativa devido à intervenção de agentes temporais romulanos. Se você quer saber mais sobre isso que eu tô falando, dá uma olhada no vídeo que vai ter aqui no canal na segunda-feira, onde eu e o Luiz falamos do teoria do multiverso de Star Trek e a teoria de que Star Trek Discovery, Star Trek Strange Worlds não está se passando na mesma linha temporal da série clássica de Jornada nas Estrelas. Mas isso é uma teoria, você que decide se escolhe, aceita nessa teoria ou não. De qualquer maneira, então vamos lá. Gente, quem dirigiu esse episódio foi o Eduardo Sanchez. Eduardo Sanchez é a primeira vez que ele dirige qualquer coisa de Star Trek. Ele não é um diretor de ficção científica, mas ele é um diretor muito famoso de terror e suspense. E, inclusive, ele dirigiu um filme muito famoso chamado The Blair Witch Project. Tenho certeza que você sabe que filme eu tô falando. E quem escreveu esse episódio foram duas pessoas. Primeiro foi a Christian Baier. Christian Baier, famosa aí, ela é co-criadora de Star Trek Picard. Ela escreveu tipo vários, 13 episódios de Star Trek Discovery. E esse é o primeiro episódio que ela tá vindo escrever aí pra Strange Worlds. Sem falar que antes da Era Kurtzman ela era escritora de livros da série clássica. Ela foi recrutada exatamente da série clássica, não, da Voyager. Então ela era escritora de livros de Star Trek, então ela foi recrutada por causa disso. E junto com ela, quem está escrevendo é o David Peres. Gente, esse é o terceiro episódio que o David Peres escreve de Star Trek Strange Worlds. Ele escreveu o Memento Mori e ele também escreveu All Those Who Wander da primeira temporada, sem falar que ele vai estar acreditado como escritor do 8º episódio dessa temporada, tá? Então, esse é o time aí que desenvolveu essa história. Então, no plot A, o Pike, junto com a La'an e o M'Benga, vão para a Rigel 7 resolver um problema de contaminação cultural devido ao The Cage. Enquanto isso, no plot B, o pessoal da nave está tendo problemas com uma radiação que está vindo de um campo de asteroides, o que vai dar espaço para nossa tenente Érico Ortegas brilhar e mostrar por que ela é a piloto da Enterprise. Então, bem legal o episódio. Eu gostei, gente. Desculpa, eu gostei. Eu achei que tem algumas simbologias e analogias na importância da história, da sua história pessoal, da realidade, certo? De você saber o que é, de você prestar atenção. Eu, como fã de história, como eu gosto de história, gosto de fatos, e não só a sua história, mas a sua história pessoal, acho que é uma coisa que você tem que preservar muito, tá? Quem você é, faz muito ligado a quem você foi, o que você fez na vida, como eu acredito nisso. Pra mim, eu achei um episódio muito legal e, na verdade, muito bem estruturado, tudo bem? Agora, tem um pequeno erro de continuidade, porque quando eles vão pra Rigel 7, a gente vê o uniforme de um dos tripulantes. Aliás, na próprio briefing da missão a gente vê o uniforme dos tripulantes que teria morrido 5 anos antes, mais pra 6, viu? 5 anos antes na missão lá de Rigel 7. E aí eles estão usando esse mesmo uniforme que eu estou usando, o que tá errado. Eles deveriam estar usando o uniforme que a gente viu lá na segunda temporada de Star Trek Strange Worlds. Por quê? Porque a gente viu o uniforme que a Enterprise usava quando o Spock chegou na nave no episódio QA de Short Tracks, e a gente viu esse mesmo uniforme anos depois, certo? Sendo usado pela tripulação da Enterprise lá na segunda temporada de Star Trek Discovery. E esse episódio está entre esses dois fatos, então não faz sentido estar usando esse uniforme. Agora, às vezes isso não é necessariamente um erro de continuidade, mas na verdade é apenas o fato deles terem feito um leilão
E sim, eles fizeram um leilão de uniformes e props que teve da segunda temporada de Star Trek Discovery, e muito provavelmente eles leiloaram os uniformes, e aí na hora de filmar eles não tinham o uniforme certo, então colocaram um uniforme que eles tinham lá, que é o uniforme que eles usam em Strange Worlds. É por isso que na era Berman a gente tinha todo um setor na Paramount onde eles guardavam uniformes, props, naves, pedaços de cenários, para caso alguém escrevesse um episódio com flashback, com passado, com linhas alternativas, você poder ir lá e pegar o uniforme certo da época. Tinha até coisa da série clássica guardada. Não existe mais nada, foi tudo leiloado há anos e anos atrás, e o pessoal da Era Kurtzman, quando eles terminam uma série, uma temporada, eles têm o costume de fazer um leilão das coisas, e aí quando eles fazem essa quebra de continuidade, tá? Então eu acredito que aí foi uma parte monetária. Gente, basicamente é isso. Eu gostei do episódio. E só pra fechar, gente, o episódio tá com uma nota 8 no IMDb no momento dessa gravação. Então basicamente é isso. No fim de semana eu vou colocar o review do episódio aqui com e sem spoilers no canal. Então curte, compartilha, comenta. E se você ainda não comprou ingresso pra StarCon do dia 26 de agosto aqui em São Paulo, corre lá no site da Nova Frota, garanta seu ingresso. A gente tem o ingresso especial para cosplayer, que dá 50% de desconto na compra do ingresso. A gente tem a meia entrada social e a meia entrada de direito. Então ajuda a gente, porque como eu falei em outros vídeos, a gente, em vez de fazer um crowdfunding pra gente ter dinheiro para poder voltar a trazer atores, por causa que deu muito problema durante a pandemia e tudo subiu, a gente decidiu fazer uma convenção, e essa convenção, os frutos dessa convenção, vai ser a maneira que a gente vai conseguir fundos para garantir StarCon com atores no ano que vem. Então ajuda a gente agora, esse é o momento da gente nos unir como fãs de Star Trek, ajuda a gente a voltar a ter atores de novo pro Brasil, porque a pandemia deu problema pra gente, como eu sei que deu problema pra vocês. Então, em vez de vocês darem dinheiro pra gente a fundo perdido, certo? Vocês vão numa convenção com a gente divertida, fala sobre as coisas e ajuda a gente a viabilizar a vinda de atores. Esse é o projeto da Nova Frota, se vocês não sabiam. Ajuda a gente nesse projeto e falou, galera!